Eu tinha um emprego legal. Tipo assim, eu gostava do que eu fazia, trabalhava num consórcio. Não era assim uma super carreira, não tava num super cargo, mas eu gostava do que eu fazia, tava satisfeita. Aí a gente viajou pra Punta Cana na época. A gente sempre viajou muito, só que a gente pagava assim, no pelo, assim, era aquele dinheiro, não sobrava mais nada. Eu fui pra Punta Cana, mas voltei que eu não consegui comprar uma água. Eu não consigo, eu falei, não quero. Como que veio a ideia? Conta pra gente. Então, eu sempre quis empreender, né? Tipo, desde da época da escola, eu lembro que eu comprava algumas coisas importadas para vender para os meus amigos e tudo mais. E aí eu queria empreender. A Isabela, eu lembro que você não queria muito, né? Ela não queria sair porque ela tinha um emprego... Tava num consórcio. Não era assim uma super carreira, não tava num super cargo, mas eu gostava do que eu fazia, tava satisfeita. Aí a gente viajou pra Punta Cana na época. A gente sempre viajou muito, só que a gente pagava assim, no pelo, assim, era aquele dinheiro, não sobrava mais nada. A gente voltou de Punta Cana... Aquele dinheiro contado na vírgula. Eu fui pra Punta Cana, mas voltei que eu não consegui comprar uma água. Eu não consigo, eu falei, não quero mais passar por isso. Eu quero ter uma rendinha extra. Foi tipo assim, um dinheirinho a mais. Não era tipo um dinheiro, uma marca. Só pra eu conseguir viajar mais tranquila. Essa foi a ideia. Eu acabei de voltar de Punta Cana, biquíni. Falei, eu gosto muito. Tanto que se quem vê meu perfil, é sempre biquíni, sempre praia. Sempre, antes da maré mesmo. Aí eu falei, eu quero revender biquíni. Aí ele falou, opa, revender? Aí ele falou bem assim, vou deixar outra pessoa rica e vou revender? Ele falou, não, vamos fazer o nosso biquíni. E aí que a gente começou a pensar, mas zero conhecimento de moda, de nada. Essa cabeça já... Começou? Tá. Já Só querendo... que aí a gente... Vó, tem uma máquina em casa, costura um biquíni. Achando que era uma máquina qualquer caseira que faria um biquíni. Aí depois a gente veio pra realidade, né? Que aí não foi bem assim, demorou então, alguns meses. Revenderam? Não. Nunca Já revendemos. começou... Já começou a confecção própria. Gente, isso normalmente é uma coisa muito difícil de fazer. É Tanto se você diferenciado. tá começando, difícil, tá? Normalmente as pessoas vão muito pela difícil. revenda pra aprender, né? Porque eu lembro que quando eu fui pra confecção própria, cara, É difícil. perdi muito dinheiro, porque a gente erra em tecido, né? A gente erra em tecido, erra em costura, modelagem. Aí fica uma Erra, porcaria. Biquíni é muito. difícil pra caramba. Já tentei fazer biquíni, é muito difícil. Não, o biquíni eu acho que, entre as costuras no geral, é um dos mais difíceis, tanto que a gente não acha costureira. Todas as costureiras que vocês acharem em Campinas região já trabalhou com Maré Alta. Ou trabalha ou já trabalhou. Porque Quem trabalha com literalmente. biquíni, né? Trabalha com Porque biquíni. é poucas costureiras que sabem. Tanto que quando a gente abre uma vaga pra costura, a gente faz um investimento naquela pessoa, porque a pessoa não sabe costurar biquíni. Mas tem que ter experiência na máquina, que é mais fácil de você encontrar. E a gente dá o treinamento, fica ali 2, 3 meses pagando um salário, investindo na pessoa pra depois começar a dar um resultado pra gente. Que É legal. muito complicado. Isso é muito bom. Que nem eu tô procurando costureira, vai fazer 4 meses. Aí eu encontrei agora. 4 meses pra conseguir ampliar a equipe. E é muito difícil. É muito difícil. Hoje a gente já tem uma equipe muito estruturada, mas eu quero aumentar. Porque a gente tem 90% da produção é interna. E tem 10% que a gente faz com uma costureira que a gente paga por produção. A gente dá a modelagem, nosso tecido, tudo, só que ela costura na casa dela e manda pra gente. Só que a ideia é ter 100% interno um dia, né? Porque muito economia de custos mesmo, né? E controle também, né? E controle. A grande questão eu acho que é mais o controle. Porque você vê que a pessoa tá trabalhando, você consegue ter o horário que ela tá fazendo, a produtividade é muito maior. Eu tenho também funcionárias costureiras minhas que trabalham de casa, porque veio na pandemia. Sim. E aí eram umas senhoras, costumaram trabalhar de casa. E pra ir pra dentro? Não querem. Não querem. E aí eu vou fazer o quê? Tá bom, então tchau. Não dá. Não tem como. Mas também, para quem trabalha por produção, eu não tenho problema em entregar o resultado, porque elas ganham por produção. Então vai entregar mesmo. Elas entregam muito. E a qualidade é absurda. Eu não tenho ideia de dispensar as que trabalham externo, não tenho intenção. Mas a questão do controle, por isso que eu tenho essa peça que a gente não faz internamente, eu quero ter interno por conta de controle. Tem uma cliente que precisa para amanhã. Não dá pra eu ir em outra cidade amanhã e buscar esse biquíni. O custo que eu vou ter em motoboy, essas coisas acabaram compensando. Então, eu tendo ali essa prioridade, eu faço. Porque a gente sempre faz, urgente, a gente consegue. A gente não vai dispensar uma venda porque a pessoa precisa pra amanhã, a gente não consegue. Então, eu tendo ali, eu consigo ter esse controle mesmo. Eu penso assim, se precisar, eu vou a pé, eu vou lá buscar, eu faço qualquer coisa. Cara Preciso dele. pra hoje de tarde. Que horas exatamente você Mas consegue? Isso é muito legal, porque hoje assim, agora a gente tá, né, falando com muita gente que tá começando a empreender, muita gente que tá começando os primeiros passos de uma loja. E a principal coisa que eu falo é, cara, você não pode ter preguiça. Não. Você não pode ter braço curto. Porque o empresário, a gente tem que resolver tudo. É esse tipo de coisa que tem que fazer. Isso é ser empresário raiz. É você resolver tudo.
que precisar eu tô resolvendo. Sim, tem que pôr a mão na massa, que nem hoje, eu posso dizer que eu e o Gustavo, a gente já passou por todos os processos que tem, tirando a costura, que eu Sim. não sei, que nem ele já sabe mexer na máquina, se colocar pra costurar, não um biquíni, mas costurar alguma coisa, ele vai conseguir cortar o biquíni. Gustavo, costura aí de madrugada. Ele faz. No Agora, começo era eu que cortava os ele que biquínis. cortava, porque começou a crescer muito, tinha que cortar, não tinha ninguém, corta. Ele cortava. Economizou pra caramba nisso, hein? É. Muito, muito. Mas também tem uma hora que não dá pra você fazer tudo. Mas a gente já sabe todos os processos. Então, pra gente aplicar isso e ver se a pessoa tá fazendo certo, a gente tem que ter experiência. Sim. A gente não tem como dar conta de tudo, né? Legal. Só que você tem que saber, acho que você tem que saber, não com propriedade, sobre tudo, mas você tem que saber como funcionam todos os processos da sua empresa. Legal. Mas eu acho isso muito legal de você falar, tipo, se você precisa, eu vou dar um jeito pra Sim. fazer. Porque é muito mais fácil a pessoa falar, não vai dar, não vou conseguir. Exatamente. E aí, Que- tipo, cara, você perde um monte de venda, principalmente no começo, né? Quando as pessoas estão começando, você não pode falar não, né? No começo, cada venda grande importa, questão. né? Cada É, venda cada importa e cliente, faz cada muita cliente diferença. importa. Faz. Que nem, por exemplo, no começo, acho que era Limeira. Eu falei, Era. não, é pra hoje. Gustavo, você vai ter que levar ele. Eu vou ter que levar. Eu falei, Que você é vai uma ter que horinha, levar. né, Limeira, né? Uma hora e pouco. Aí eu lembro que ele né? perdeu a saída, tipo, demorou 2 horas. Eu falei, foi entregue? Foi Então tá bom. entregue. Tudo certo. O cara E volta é sem isso. a moto, sem o É. carro. né, biquíni? Mas o Cara, biquíni deixa tá lá. eu Foi entregue, E tá que nem bom. hoje, a Maré não é pronta entrega. E eu não pretendo trabalhar com pronta entrega. Por mais que eu sei que o prazo eu conseguiria agilizar muito. Mas o nosso estilo de negócio é muito diferente de todas as marcas, né?